Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou-vos explicar como aumentar os níveis de testosterona. Isto é um assunto que é um bocadinho complexo, é uma situação que é muito procurada. E eu digo complexo porquê? Porque há muitos fatores que condicionam os nossos níveis de testosterona. E fora disso, a forma como é tratada a reposição dos níveis de testosterona não pode ser só do ponto de vista de análises. Nós temos que também pensar do ponto de vista sintomático. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós podemos ter uma situação em que nós fazemos uma reposição dos nossos níveis de testosterona e ainda assim, ou seja, todos os sintomas associados à baixa não estarem completamente ultrapassados. Portanto, é preciso o quê? Ter em conta as duas coisas, ou seja, a reposição destes níveis e também o tratamento dos sintomas associados à baixa de testosterona. Porquê é que isto é uma situação que normalmente é mais complexa? Porque há muitos fatores e muitas condicionantes que podem estar associadas aos baixos níveis de testosterona. Principalmente muitas causas. Quando nós pensamos numa pessoa com baixa testosterona, imediatamente o que é que nós pensamos? Sabemos que é uma pessoa que tendencialmente vai ter uma falta de energia, pode ter uma tendência para ter falta de líbido, mas nem sempre, alguma disfunção erétil. Podemos ter uma situação em que há uma massa muscular magra mais reduzida, menos força muscular e principalmente quando há um índice cardiovascular de risco mais acentuado. Porque a testosterona, além de ter um papel protetor a nível cardíaco, tem um papel protetor também a nível neuronal, ou seja, pela forma como o nosso sistema nervoso atua. E quando nós pensamos em baixos níveis de testosterona, pensamos muito numa pessoa que, além de estar cansada, está muito desmotivada. Como se fosse uma pessoa que tivesse tipicamente baixos níveis de dopamina. Isto faz sentido, porque uma coisa acaba por estar, ou seja, acompanhada com a outra. Quer, ou seja, com a dopamina, quer, por exemplo, com o quê? Com os níveis de hormona de crescimento, ou seja, sobre a forma como nós vamos preservar a nossa massa muscular, a nossa proteína e o nosso ganho de força muscular, fora da massa muscular. Portanto, quais são os três condicionantes que nós imediatamente pensamos quando encontramos uma pessoa que tem baixos níveis de testosterona? Imediatamente pensamos em três questões. Ou é uma questão estrogénica, ou é uma questão de cortisol ou de insulina, sendo que, a meu ver, por minha experiência, acho que aquela que tem mais impacto, sem dúvida, que é a insulina. Isto porquê? Porque muito facilmente a insulina acaba por estar, ou seja, a influenciar as outras duas condicionantes. Porquê estrogênio? Porque o estrogênio, se não for uma situação que é corrigida, afeta muito a forma como a testosterona é expressa. Portanto, se tivermos níveis mais altos de estrogênio, vamos ter uma expressão mais reduzida também de testosterona. Isso acontece, por exemplo, muito ou seja, neste caso, nos homens de uma forma e nas mulheres de outra. Ou seja, nos homens, à medida que a idade vai passando, a testosterona vai baixando e daí também haver sintomas de quê? De aumento da próstata e o estrogênio não aumenta, mas porque a testosterona baixa, aumenta a expressão do estrogênio. Na mulher acontece exatamente ao contrário. Baixa o estrogênio e aumenta a expressão, neste caso, da testosterona. Portanto, as coisas estão aqui um bocadinho mais equilibradas. Portanto, é preciso ter em conta a forma como nós temos os nossos níveis de estrogênio, porque vão influenciar a testosterona. Por outro lado, o cortisol está muito ligado aqui ao stress. A forma como o cortisol está expresso no nosso corpo, a forma como nos sentimos nervosos ou estressados, vai influenciar sobre os nossos níveis de testosterona. Não vai fazer com que a ligação seja da forma mais eficaz. E isto faz sentido, porque nós, quando pensamos em falta de líbido, por exemplo, ou falta de energia, nós pensamos, ou seja, em quê? Em baixos níveis de testosterona, mas neste caso associados aqui a um stress. Uma pessoa estressada vai ter uma libido mais baixa e potencialmente uma disfunção erétil, neste caso até de origem nervosa. Outra questão, a nível da insulina, um estado pré-diabético ou um estado diabético vai fazer também com que a conversão hormonal, a expressão de testosterona e mesmo até o próprio uso de proteína, principalmente pelo metabolismo a nível de fígado, vai fazer com que os níveis de testosterona tipicamente estejam mais baixos. Por isso é que nós encontramos, por exemplo, pré-diabéticos ou diabéticos com uma expressão, ou seja, de testosterona mais baixa. Portanto, isto acaba tudo por estar ligado.
e mesmo os próprios níveis de insulina condicionam os de cortisol. Portanto, quais são aquelas causas que nós atribuímos, ou seja, dentro destes parâmetros, uma situação de níveis de testosterona mais baixos? Se nós tivermos, por exemplo, uma qualidade de sono mais baixa, vamos ter níveis de testosterona mais baixos, mas também de hormona de crescimento. Isto principalmente porquê? Principalmente aquela segunda fase de sono do ciclo REM, aquela fase mais profunda, é aquela fase em que a hormona de crescimento tipicamente está mais alta e com isso acompanha a testosterona. Portanto, não é de estranhar que haja muitas pessoas que, quando melhoram a qualidade de sono, os níveis de testosterona tendem a estar mais altos. Portanto, por exemplo, a nível da MJSNEB, é muito frequente um GABAergénio, por exemplo, um indutor de sono, algo que ajuda a relaxar para atuar a nível de cortisol ou um neurotransdar, que ajude também a melhorar os níveis de testosterona, porque estamos a melhorar todo este aspecto. A nível da obesidade, também porquê? Porque esta obesidade forçosamente vai acabar por estar ligada ou à insulina ou ao estrogênio. Estrogênio principalmente quando vemos aquele tipo de paciente que tem aquela barriga protruída, ou por exemplo algum desenvolvimento de mama, vai ter, ou seja, uma expressão estrogénica maior. Por outro lado, sabemos que tanto o cortisol como a insulina acabam por afetar muito a massa de gordura, principalmente a massa local de barriga, que acaba por estar associada a quê? A um estado pré-diabético que vai associar-se a quê? A uma baixa testosterona. A forma como a testosterona é expressa é diferente quando há maior obesidade ou, neste caso, maior stress. A nível da idade, eu já referi que, claro, com o avançar da idade, tipicamente os níveis de testosterona vão baixando. Portanto, também é uma coisa que é preciso ter em conta. A proteína de soja, principalmente aqueles que são isolados de soja, vão ter maior expressão estrogénica, vão diminuir a expressão, neste caso, de estrogênio. Fora disso, quando utilizamos isolados de proteína de uma forma mais intensa, conseguimos prever o quê? Que vai haver picos de insulina pelos picos de proteína. A proteína também, em excesso, acaba por criar este efeito. Por outro lado, o stress, como falei, e uma alimentação, neste caso, pobre em gordura. Se nós pensarmos que grande parte das hormonas provém do colesterol, se fizermos uma dieta baixa em gordura, uma dieta baixa em colesterol, principalmente gorduras saudáveis, nós vamos prever que vamos ter menor qualidade hormonal. Portanto, uma dieta baixa em gordura não ajuda nada nesta questão toda. Claro, e quando nós pensamos a nível de estatinas, ou seja, medicamentos que reduzem o colesterol, vai acabar por ter uma influência menos positiva, ou seja, nos níveis de testosterona. Eu não quero dizer com isto que estou a dar algum aconselhamento ou alguma indicação para pararem a medicação, mas falem com o vosso médico e o objetivo aqui, no fundo, é mostrar-vos as ferramentas e dar-vos a informação para que consigam perceber como é que isto tudo funciona. Outra questão, o álcool tem efeito estrogénico. Pensa-se muito que o álcool que aumenta os níveis de testosterona, mas é exatamente o contrário. Aumenta os níveis de estrogênio, portanto afeta muito neste caso. Fora disso, vai atuar também a nível de fígado. Ou seja, comprometendo a forma como o nosso fígado faz o equilíbrio a nível hormonal. Outra questão, a diabetes, como falei, o uso de água da torneira e de alimentos que não sejam de origem orgânica, porquê? Ou que sejam geneticamente modificados. Porque existem vários químicos que têm uma estrutura molecular muito parecida às hormonas. E alguns deles são o quê? São disruptores endócrinos. Isso significa o quê? Que vão ocupar o receptor da testosterona, ou seja, a forma como a testosterona liga-se à célula, e vai fazer com que ela não atue da forma mais eficiente. Portanto, a água da torneira é importante, fora da carga mineral e de todos os metais pesados, e da questão do flúor e da questão do cloro. A prática de exercício físico, fora de aliviar os níveis de stress, aumentam a expressão de quê? Da hormona de crescimento e com isso o quê? Acompanha também, neste caso, ou seja, a testosterona. Fora disso, nós também vamos conseguir ter algum efeito a nível da parte do cortisol. Principalmente quando estamos sobre situações de stress em que há uma baixa tolerância, normalmente aí é que o exercício ou seja, com regularidade e de uma forma não intensa, ou seja, de uma forma não muito prolongada, de uma só vez, acaba por ajudar nisto. Baixos níveis de vitamina D3
sem dúvida, a vitamina D3 está mais do que estudada, existem vários artigos que falam sobre isso, que a vitamina D3, fora de aumentar a forma, o nosso humor, a forma como nos sentimos, também acaba por estar muito ligado aos níveis de testosterona. Principalmente aquela vitamina D3 que vem do sol ou aquela fonte que seja mais vegan, ou seja, aquela fonte mais que vem dos cogumelos. Portanto, os cogumelos medicinais é dessa forma e fora do conteúdo de proteína e de minerais que aumentam muito os níveis de testosterona. Portanto, não é de esperar que haja aqui uma situação em que nós utilizamos um Alimun Plus, que é um concentrado de cogumelos medicinais, para aumentar os níveis de testosterona. Portanto, o fígado gordo pela resistência à insulina, sem dúvida, e pelo baixo efeito em compensar, neste caso, a disfunção do estrogênio. Se nós tivermos, por exemplo, uma situação em que o nosso intestino grosso está afetado, principalmente quando há obstipação e há gases com um odor mais forte, normalmente isso significa o quê? Significa que o pH do nosso intestino está mais alto e há mais tendência para putrefação. E esse excesso de amónio concentra-se muito a nível do fígado. O intestino pede ajuda ao fígado para excretar a nível da parte renal. O problema é que um cólon que esteja, um intestino grosso que esteja mais impactado, vai afetar automaticamente tanto o fígado como a parte renal. E dessa forma, fora do metabolismo de proteínas, vai afetar aqui os nossos níveis de testosterona. Níveis de ferro, tanto altos como baixos, podem impactar também os níveis de testosterona. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Consumo de proteína que seja mais moderada, para que não haja picos de insulina, uma dieta que seja mais baixa em hidratos, principalmente hidratos processados e açúcares, e fazer mais uma fonte de hidratos de carbono mais à parte de vegetais, mais a nível de coisas integrais e não tanto refinado. E sem dúvida fazer aqui o nosso jejum intermitente. Porquê? Porque o jejum intermitente, fora de aumentar os níveis de testosterona, aumenta a expressão do hormônio de crescimento e vai melhorar muito, ou seja, a forma como nós estamos, a nossa motivação, o nosso cansaço psicológico, a forma como nós processamos o nosso raciocínio de forma menos lenta. E vamos fazer, no fundo, aqui o efeito, quer a nível da parte da insulina, quer a nível da parte do cortisol. Porquê é que o facto de nós melhorarmos a nossa flora intestinal tem um impacto na parte da testosterona? Nós precisamos de uma flora bem compensada, principalmente quando há obstipação, gases com odor mais forte. Porquê? Porque a própria flora, fora de participar, ou seja, no nosso sistema imunitário, na forma como vamos responder ao nosso sistema imunitário, se nós tivermos uma flora compensada, a dificuldade digestiva vai ser menor. Portanto, o gasto energético vai ser menor, vai haver menos cansaço. Mas também aumenta a absorção de nutrientes e de minerais. A nossa flora intestinal aumenta a absorção de vitaminas. Portanto, quando nós utilizamos um probiótico, é quase como se estivéssemos a utilizar um multivitamínico. Só que vamos absorver melhor o que? Os nutrientes na nossa alimentação e da suplementação. O exercício, caminhar à noite, principalmente para baixar o nível de cortisol e melhorar aqui o nosso ciclo REM. Fazer alimentação orgânica para diminuir o quê? Disruptores endócrinos que tenham mais expressão estrogénica. Fazermos aqui algumas crucíferas na nossa alimentação, couves, brócolos, principalmente a nível de kale. Outras situações, por exemplo, é outro tipo de crucíferas, como por exemplo o alho, que é um alimento assim mais sulfurado, que até ajuda a desintoxicar o fígado. Isto vai puxar o quê? O excesso de estrogênio. E este puxar o excesso de estrogênio vai acabar por aumentar a expressão da testosterona. Fora disso, suplementos, o que é que podemos fazer? Zinco, sem dúvida. Aliás, a grande parte do esperma do homem é composto por zinco. Portanto, o zinco é um cofator importante na produção e na conversão hormonal. Por outro lado, o ginseng coreano e o eleuterococo, que são duas variantes de plantas adaptogénicas, melhoram muito a energia, a motivação, aumenta os níveis de dopamina, diminui o cansaço mental e aumenta a expressão de testosterona sem aumentar propriamente, diretamente, os níveis de testosterona em análises. Portanto, aqui nós já estamos a tratar o quê? A parte sintomática. Os cogumelos, como falei, pelo teor de vitamina D3 e pela proteína, o tipo de proteína de qualidade
que os cogumelos dão fora do aporte de fibra. A L-arginina é muito conhecida por quê? Principalmente no metabolismo do óxido nítrico, ou seja, o óxido nítrico está muito ligado aqui, ou seja, à compensação circulatória, à parte de vasodilatação, principalmente nos homens, mas não só nos homens, também na mulher, ou seja, vai aumentar o aporte circulatório, quer para o clitóris, quer neste caso no pênis do homem, para aumentar a ereção. Portanto, compensa muito a parte quando há falta de líquido e uma disfunção sexual. Estas vitaminas, a B9 e a B12, são fundamentais porque participam como cofatores na conversão de testosterona. A vitamina C e a vitamina E, porquê? Porque atuam como antioxidantes e vão fazer o quê? Vão fazer com que diminuam os estragos criados pelos picos de insulina e pelos picos de cortisol, e vai atuar no fundo o quê? Como um antioxidante, e esse antioxidante não deixa de ter um efeito anti-inflamatório. Portanto, é desta forma que nós conseguimos aumentar os nossos níveis de testosterona, tocando em cada uma destas questões. O que é necessário perceber é que tipo de paciente é que nós temos à nossa frente. Se nós temos, por exemplo, uma mulher com flacidez, com falta de tonicidade muscular, ou, por exemplo, com falta também de líbido, e, por exemplo, com problemas cardíacos, ou com cansaço cerebral e falta de energia, nós podemos pensar que há aqui uma situação de testosterona. Outro dos sintomas que é muito corrente encontrar é, por exemplo, a incontinência urinária. Normalmente está muito ligada à falta de testosterona. Nos homens, tipicamente, vamos ver que é um homem com uma barriga mais protuída, com desenvolvimento de mama, com problemas de próstata, com aumentos de próstata, ou com problemas cardiovasculares. E é desta forma que nós conseguimos perceber como é que aquela pessoa tipicamente vai ter níveis de testosterona mais baixos ou não. Outra das formas é percebermos, no fundo, o quê? Um perfil hormonal, principalmente a testosterona total, ou seja, é aquela testosterona que está mais ligada às proteínas, que é o SHBG, é a proteína que está ligada aqui, no fundo, às hormonas sexuais. Fora disso, precisamos de perceber o quê? Os níveis de estrogênio, de progesterona, perceber, no fundo, o complexo geral, mas é desta forma que nós conseguimos perceber o que é que se passa. Eu vou colocar no link em baixo alguns dos suplementos que são mesmo muito interessantes e muito positivos nestas situações, que seria melhorar o sono, fazer um aporte de cogumelos ricos em vitamina D e uma proteína bem compensada, e fazermos aqui o aporte de alguns nutrientes que acabam por melhorar todo este quadro. Ou seja, todos os nutrientes a nível de zinco, ginseng, L-arginina e os antioxidantes e os nutrientes todos que estão presentes no óleo em vigor. Eu vou deixar o link em baixo. Vejo-vos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado.